10 horas e 8 minutos no horário de Brasília, voltando para o CBN Cascavel, primeira edição. Estamos entrando na segunda hora e a nossa conversa agora é com o Dr. Luciano Catariuk, advogado criminalista, também especialista em direito eleitoral, para que a gente possa abordar alguns temas. Doutor, bom dia, obrigado pela presença. Obrigado, Benjamin, obrigado aí à Rádio CBN pelo convite. Sou ouvinte da CBN e é sempre um prazer estar aqui esclarecendo a nossa comunidade assuntos importantes, relevantes e principalmente que gera dúvidas para os próprios ouvintes, né? E aqui, como toca a notícia, a gente está aqui para colaborar com vocês. E os ouvintes interagindo aqui com a CBN... Falava mais cedo que o senhor estaria aqui conosco e algumas perguntas já chegando aqui. O Ademir, que é ouvinte da CBN, diz que é ouvinte assíduo também da CBN, sempre interagindo aqui conosco. Ele diz o seguinte: Dr. Catariuk vai estar aí. Gostaria muito de ouvir do Dr. Catariuk essa situação envolvendo, que ainda repercute, diz ele aqui, de fato, a gente acompanha os desdobramentos, no que diz respeito à casa noturna e à morte da Daiane, né? Aquela moça de 28 anos. Sim. Que acabou perdendo a vida. Bom, todos conhecem a história, vale a gente só resgatar aqui rapidamente, né? Que ela estava em frente a uma casa noturna, na casa noturna, enfim, depois foi retirada, ficou por um período curto, mas o suficiente para ela ser atropelada no meio da pista na Rua Paraná e acabou perdendo a vida, né? Então, tem esses questionamentos, inclusive o ouvinte faz aqui uma referência. O agente penal, o motorista, a casa noturna, como ficaria? Eu gostaria muito de ouvir a opinião do Dr. Catariuk. Obrigado pela pergunta. A gente viu que foi um caso que criou extremamente uma repercussão, não a nível só local, mas regional, estadual e nacional, em razão de que hoje tudo é gravado, né, Roberto? Então hoje você vê tudo, tem as câmeras, e a forma como se deu o fato causou essa repercussão, até mesmo pela chocante a imagem do carro atropelando e tal. Mas tem todo um enredo aí, que é aí que entra o processo penal, né? Eu sempre falo processo penal, que também dá reflexo no processo civil. Nós temos ali a conduta da casa noturna, a conduta do agente, a conduta da vítima, a conduta do motorista do veículo. São todas condutas que têm que ser separadas e entender na dinâmica dos fatos qual foi a participação e a culpa ou o dolo de cada um dos agentes. Vamos transformar isso em miúdos aí para o que os nossos ouvintes entendam, né? E os telespectadores seus das redes sociais, né? Uma das coisas mais complexas no direito, e eu sempre falo que o direito não é uma ciência exata, ela é uma ciência em que você traz ali observações que muitas vezes um fato trazido por uma testemunha pode mudar a interpretação daquela situação. Então, diante dessa situação, você me coloca qual foi a conduta do motorista do veículo, né? O motorista estava passando naquele momento, naquele horário, tinha acontecido tudo um fato anterior, e como que ele estaria prevendo que haveria alguém no meio da pista deitado, né? Então vai ser apurado se ele agiu ali com culpa, né? Seja pela imperícia, seja pela negligência ali, né? da conduta, inclusive de não ter desviado, a imprudência propriamente dita, são as coisas da culpa. E também porque que ele não fez a questão de buscar o socorro, por que ele saiu do local, o que se deu nesse ponto. Tudo isso tem que ser apurado e a autoridade policial vai e precisa, viu, Roberto? Delimitar e distinguir a conduta de cada um dos agentes. Então essa é uma conduta do motorista. Não, mas ele assumiu o risco porque ele estava em alta velocidade. Bom, tem que se provar a alta velocidade. Ele estava embriagado, por isso que ele não parou. Precisa provar se ele estava embriagado. Eu estou dizendo isso, eu comecei de trás para frente, do motorista. A questão mas era previsível uma pessoa estar deitada no meio do asfalto 4 horas da manhã numa via rápida? Não era. Né? Então isso tem que se ver. Mas tinha pessoas que estavam no meio da pista, ele desviou das pessoas e por isso acabou passando por cima do corpo da Daiane, né? do corpo da Daiane e assim gerando a morte dela, e que ele deveria ter prestado atenção, freado e desviado. Bom, tudo isso, e eu volto a falar, é sobre o crivo do contraditório da ampla defesa. A Sandra faz aqui uma... Ele vai ter que explicar isso, né? Por que não parou, por que saiu, né? A Sandra diz aqui: eu gostaria de fazer essa pergunta, embora não concorde, alguns defendam isso. Ela diz aqui, talvez ouviu lá na roda de conversa com as amigas, que a Daiane disse o seguinte: me deixe aqui no meio da pista, eu quero morrer, não quero sair. Se isso de alguma forma inocenta ou tira a responsabilidade dos seguranças, é a dúvida aqui da Sandra. Não, vamos lá. Aí eu falei primeiro do motorista. O motorista passando 4 horas da manhã ali, acontece o que aconteceu. Mas nós temos um fato que antecedeu. Supostamente a vítima estava
causando um alvoroço ali. E as pessoas responsáveis pela segurança da casa não deixavam ela entrar ou tiraram ela daquele local. Nada justifica ter deixado a vítima, né? Eu falo a vítima, lá no meio da pista. Aí você fala, como assim nada? Deixa aqui que eu vou morrer. Não. Você tira a força, agarra, não, exatamente. puxa. Por quê? Porque a probabilidade de um carro passar por cima de alguém que está deitado na pista ela é muito grande. A omissão das pessoas, ou seja, de olhar e não fazer nada, também gera uma responsabilidade. E tem um agravante que eu vi, e aí eu não sei se é real, porque eu não conheço os autos do processo, mas relacionado ao quê? De que supostamente ela teria algum problema psiquiátrico, né? ou algum tipo de doença. Em tese, isso pode prejudicar imensamente a questão do discernimento dela. Me deixa aqui que eu quero... Mas peraí, se ela tem problemas... mas as pessoas não sabiam. Por isso que a conduta mais esperada... A gente fala assim, qual é a conduta de um homem médio, né? Você fala, o que é isso, né? É assim, qual que é a mediana conduta de uma pessoa numa situação como essa? É não permitir que a pessoa fique deitada no asfalto. Não, você quer morrer? Então fica aí, então. Deita aí e morre. Não, é não permitir. A pessoa não está bem. Não, temos que tirar daqui que vai passar um carro. Então, essa conduta é que vai ser apurada. Você não pode atribuir a vítima. Ela quis se matar, ela deitou ali e queria morrer. Pô, mas qual era o estado de ânimo dela? E você viu e não fez nada? Não sinalizou? Não fez assim? Deixou simplesmente a coisa acontecer? Essa discussão que vai ser trazida à tona vai também ter a responsabilidade posteriormente civil. Porque além da conduta criminal de todas as pessoas ali que está sendo apurado pela delegacia da polícia, por isso que eu comecei do motorista, que foi o efeito morte, porque o motorista passou por isso que ela morreu, se não tivesse passado não tinha morrido. Aí a pergunta, mas se ela não tivesse deitada no asfalto, o motorista não teria passado. Mas se ela não tivesse causado confusão, então ela não teria ficado no asfalto porque ela pulou e o cara se defendeu e assim por... Essas condutas todas vão ter que ser analisadas uma por uma. Né? Quem está certo, quem está errado. Eu posso falar aqui com neutralidade, com imparcialidade, porque eu não advogo para nenhuma das partes, então não estou isso. E tem a responsabilidade civil da casa noturna. Quem foi que contratou o segurança? Vai ser responsabilizado civil quanto? Né? A família da vítima vai buscar essa reparação desse dano junto ao dono da casa noturna e também aos seguranças que estavam ali, ou somente aquele que, porventura, foi o responsável de deixar a vítima no meio da pista. Então, todas essas circunstâncias, por isso que eu vejo, às vezes, se precipitar em dizer e trazer alguma situação para a própria imprensa, né, e até por causa do clamor popular, é muito arriscado e perigoso, Roberto, porque se pode fazer um pré-julgamento de todas as partes, inclusive da própria vítima, que nesse caso ela é vítima, por mais que tenha acontecido um monte de coisa, antes que antecederam que foram narrados, ela continua sendo a vítima de uma situação que antecedeu o seu atropelamento. Jorge dizendo o seguinte: eu gostaria de fazer uma crítica à imprensa. Houve exageros por parte da imprensa, inclusive imprensa nacional. Houve exagero, na sua opinião, doutor? Na realidade é o seguinte, não é a questão de exagero. Você sabe que a mídia ela tem pauta, né? E tem algumas pautas que chamam muita atenção. Esse tipo de divulgação que foi feita dessa situação, ela tomou uma proporção muito grande em razão das imagens estarem ali sendo demonstradas de um atropelamento de uma pessoa que não estava morta e acabou morrendo, de arrastar a pessoa, da confusão que antecedeu. Isso gera também uma atenção do próprio telespectador, de todos, seja nas redes sociais, né, através de tudo que foi divulgado em todas as redes sociais, como também da grande mídia. E automaticamente, gerando mídia, gera audiência. Gerando audiência, a imprensa vai fazer essa divulgação e vai querer, principalmente, trazer qual foi o desdobramento disso. Qual é o resultado? Qual é a conduta? Houve punição? Não houve punição? E as pessoas querem saber o que aconteceu. Né? Eu estava no Rio Grande do Sul, quando eu estava fazendo um júri no Rio Grande do Sul, quando aconteceu isso, e aí, inclusive, a juíza da comarca lá do interior do Rio Grande do Sul falou assim: você viu o que aconteceu na tua cidade? Ela já tinha visto, porque isso tinha sido no dia antes, e eu estava na segunda-feira. Você viu que coisa, que absurdo e tal, por quê? Porque isso foi divulgado e tomou uma grande repercussão. A gente sabe que hoje a informação ela é muito mais rápida do que antigamente. As redes sociais fazem isso, a internet, né, através que potencializa as redes sociais, e a própria a grande mídia que a gente fala, né? O Eliezer diz aqui o seguinte, vamos ver. Bom, esse fato aconteceu no dia 28, na madrugada do domingo, dia 28 de maio, né? Hoje é dia 9, agora no fim de semana vai completar 2 semanas. Ele quer saber que, diante de tudo isso, se haverá agilidade na conclusão aí dos trabalhos de investigação, já dando um veredito o mais rápido possível. Na realidade, está dentro do prazo, quando não tem réu preso, né? Ou seja, ninguém foi preso nessa situação. Se tivesse sido preso, a lei diz que é 10 dias
para concluir o inquérito. Como não tem ninguém preso, são 30 dias. Está avançado, até porque existe uma pressão da própria mídia, que acabou de falar, querendo saber qual o desdobramento, quem vai ser indiciado e do que vai ser indiciado. Só que o indiciamento não significa que vai gerar uma responsabilidade, porque depende também da denúncia. O Ministério Público vai fazer um filtro dessa situação e ver, o motorista assumiu por dolo eventual, ele assumiu o risco porque ele estava rápido. Não é tão simples assim de provar. O agente penitenciário jogou a vítima no meio da pista, ele assumiu o risco de que alguém passasse por cima. Também tem que ser apurado. Então, essas questões, depois que definido as condutas de cada um, ou principalmente identificando os autores, vai precisar e vai passar pelo crivo do Ministério Público, que vai denunciar e vai ali, a gente sempre fala, delimitar a conduta de cada um dos agentes desse fato aí tão lamentável, tão trágico, envolvendo essa vítima. Vamos aguardar os desdobramentos. O Luiz acompanhando também aqui a nossa programação. Quem está fazendo essa pergunta? O Leonildo. O Leonildo, ele faz uma pergunta com referência, doutor, ao que aconteceu nesta semana, que é a decisão do ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, colocando Luiz Carlos Rauli como o substituto. Já houve aí Só lembrando que o Deltan Dallagnol, o mais votado deputado, agora nós vamos falar sobre política, direito eleitoral, né? Sair do criminal e vamos para o eleitoral, vamos falar de política. Nós acompanhamos, todos nós, a cassação do mandato, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E rapidamente confirmado pela Câmara, né? Câmara, que mais ou menos ali cumpriu um protocolo, né? Alguns até tinham esperança de que pudesse mudar a história, mas seria difícil, né? Em algumas outras situações, pelo menos eles postergaram, enrolada, no corporativismo ali, não. Ali fizeram questão de ser bem rápido nisso, né? Foi rápido. E aí assumiria o pastor, me fugiu o nome dele aqui, né? Que é do PL. E o Itamar Paim, pastor do PL, me parece que é lá da região metropolitana de Curitiba, mas o Podemos entrou com um pedido, com a liminar, enfim, e o Supremo disse o seguinte, o Dias Toffoli, não, quem tem que assumir imediatamente é o Luiz Carlos Rauli. Vamos explicar um pouquinho para o ouvinte, ele quer saber por que de fato o Luiz Carlos Rauli assumiu, não teria que ter lá uma quantidade de votos e parece que não teria alcançado? 10% dos votos da legenda, né? Por exemplo, quanto que eram os votos da legenda? Precisava de, se não me engano, 18 mil votos ou 20 mil votos, eu não me lembro. E o Rauli eu acho que fez 13 mil votos, não foi? Um pouco mais de 10 mil votos. Um pouco mais de 10 mil votos. Inclusive para você ver como é que é a situação, né? Nós tivemos aqui o delegado, que é delegado... como é que é o nome da federal? Alamino. Alamino fez, acho que foi 7 mil, 8 mil votos, né? E nós tivemos pessoas aqui que fizeram, para vocês terem ideia, de fora, que ninguém nunca viu aqui, 4, 5 mil votos, 6 mil votos, 10 mil votos para deputado federal de fora. Ou seja, se o Alamino tivesse feito 20 mil votos, ou 18 mil votos, se eu não me engano, acho que era 18 ou 17 mil votos, ele teria sido puxado pela legenda, né? Porque o Deltan Dallagnol, ele fez a legenda e ainda sobrou votos e não puxou ninguém. E aí o que aconteceu? Na lógica, né, a gente fala dessa questão, quem não atinge a cláusula de barreira ali que a gente fala, de no mínimo 10%, para não acontecer, a lei foi criada para isso, viu, Roberto? Para não acontecer aqueles absurdos que aconteciam, por exemplo, do Enéas, né, que na época fez lá, sei lá quantos milhões de votos, puxou gente com 500 votos. Né, virou deputado federal com 500 votos, que não elege nem para líder nem para síndico de prédio. Daí o Rauli fez 11.925 votos. Exato, mas não fez a cláusula de barreira. Acho que era 17, 18 mil, não me recordo agora. E aí, automaticamente, ele não pôde... Tanto que não entrou, né? Foi feito, sobrou voto, né? Sobrou bastante voto, porque o Deltan só entrou porque ele fez mais do que a legenda. Então, ele entrou. Os demais não entraram, nesse caso, em razão disso. Bom, o que aconteceu? Existe um entendimento solidificado, né, consolidado, né, de que a cláusula de barreira é realmente para impedir essas distorções. No caso específico do Deltan Dallagnol, quando ele foi cassado, mantiveram os votos e não anularam os votos. Só que isso não muda essa questão da cláusula de barreira, porque o segundo mais votado literalmente não preencheu essa cláusula. O que o partido Podemos entrou reivindicando? Olha, existe uma questão de representatividade partidária. Não, mas vocês cassaram e vocês mantiveram o voto. Então, por representatividade, o Podemos precisa estar lá, porque ele recebeu mais de 400 mil votos. Por isso que eu falo. E não tem um precedente para o PL agora, porque é uma liminar. Mas é o que eu quero acabar de dizer. É uma decisão precária. Que não... A gente tem visto tanta decisão que você lê a lei ali, fala uma coisa, o cara vai lá e decide diferente, que todo mundo da classe jurídica está esperando. Então, existe uma questão de flexibilizar a cláusula de barreira?
porque daí vai dar uma brecha. Sim. Bom, existe desde que o deputado mais votado seja cassado e os votos não sejam anulados. Tem então que ajustar o texto, então. Então, a lei não diz isso. Aí você me diz, isso é bom ou é ruim? Se você for olhar da questão de representatividade, o Podemos tem uma representatividade. Tanto que ele fez lá, sei lá, um total de legenda, 400 mil votos, por exemplo. O problema é que os demais, tinha muito candidato, mas só tinha um candidato bom de voto, o resto era tudo ruim de voto. O Raul foi uma surpresa, porque o Raul é um deputado extremamente atuante, trabalhou lá de Londrina, naquela região. Mais de 50 anos de vida pública. Sim, e ele fez a questão da reforma tributária, ele foi até uma surpresa a quantidade pequena de votos que ele fez. Para fazer 20, 30, 40 mil votos, era uma situação às vezes tranquila. Os eleitores acharam que já tinha dado a contribuição. Não, né? eu digo porque, mesmo assim, ele ainda foi o segundo mais votado. Né? Essas distorções que acontecem dentro dos partidos, esse é um caso para você demonstrar claramente como que você precisa ter uma chapa mais equilibrada. Né? Um faz 340 mil votos, o segundo faz 11 mil votos. Então, a chapa não era equilibrada. Só que... Mas já foi uma correção, né, doutor? Porque no passado, se tivesse uma pessoa com um voto, não, dois eu ia dizer votos, agora. Né? Por isso que eu falo. Isso causava distorções. Você fala, mas meu Deus, aí o sujeito com 70, 90, 120 mil votos num determinado... Por exemplo, o Frangão. Candidato a vereador, o Frangão ficou quanto fora? Ele fez 70, 80 mil votos? Mais de 70 e mil ficou votos. fora. Aí o sujeito vai entrar com 11 mil votos. Mas como assim? Aí colocaram uma... Então nós temos que ter pelo menos uma régua mínima. Qual que é a régua mínima? 10% do coeficiente eleitoral para cada uma das vagas. Quanto que dá? A cada 180 mil votos, elege um deputado federal o partido. Bom, então é 18 mil votos, 10%. Se o cara não fazer nem 18 mil votos, ele não pode ser. E nesse caso aí é isso. criou essa baliza, mas agora, nesse caso, então, foi derrubada também. Mas não foi, porque, que nem você falou, a decisão é precária, é liminar. Derrubada temporariamente. Porque daí os votos, se não manter essa situação, os votos ali que não foram anulados, eles vão voltar e fazer aquele recálculo, joga no sistema lá, faz o recálculo, e nesses cortes daria mais um deputado federal para o PL. Nesse caso... Então o pastor Itamar Paim ainda pode ser o deputado. Pode aí vamos ver o que... Uma reviravolta de novo. Vamos ver o que o STF vai decidir, né, relacionado à manutenção ou não da liminar. Sabe nós da classe jurídica, quando a gente advoga no eleitoral, o eleitoral é muito dinâmico, Alberto. Só para o ouvinte entender, os prazos do eleitoral, eles são muito dinâmicos. Por quê? Porque se demorar muito tempo, acabou o mandato do cara. Como é que você vai fazer? Acabou. Sim. Já acabou 2, 3, 4 anos, esses processos que levam 10, 15 anos. No eleitoral não pode, tem que ser em horas. Os prazos são em horas, são em dias assim, mas muito curtos, e são julgados de forma rápida. Ou seja, nesse caso específico do Deltan Dallagnol, quanto tempo demoraram para julgar? Rapidamente. Depois que julgaram rapidamente, lógico, ele exerceu o mandato por quase 6 meses, já tem a questão dos recursos dele, que já estão sendo julgados e negados, né? Sim, negados. Aí você vê a movimentação política. Ou seja, essa decisão não é só técnica, é uma decisão política. Claramente, quando você olha de fora, você fala, não, aqui é uma decisão política. Que não poderia ser dada por uma Corte Suprema que tem que respeitar a Constituição e ser guardião da Constituição. E o nosso tempo passa muito rápido. Nós abordamos 2 assuntos. Os nossos ouvintes aqui com mais perguntas, a gente não vai conseguir. Osmar, vamos colocar essa do Osmar. O Osmar diz o seguinte, tem ainda a chance do Deltan ser o deputado federal, voltar a ser deputado? Bem, veja bem, do voto do TSE que foi por unanimidade, 3 votos são de ministro do STF. E esses 3 ministros votaram para caçar ele. Ou seja, ele já entra né, no recurso que ele tem no STF, já tem 3 votos contra ele, porque os caras não vão votar, vai ser muito complicado ali, né? Já tem 3 votos a menos, ele tem que fazer aí o restante da maioria dos 11. Então já tem 3, então ele tem 8 votos. O presidente não vota, então ele tem 7. E as perguntas difícil, continuam, né? Seguindo, que ele pode... eu acho que ele não volta, diz aqui. Quem difícil, aqui, politicamente ali... Mas ele poderia ser candidato ao governo do Estado? Não, porque tem a questão da inelegibilidade, né? Olha a questão aí. Então são os efeitos da sentença. Complica o sujeito não de só perder o mandato, já mas deixar... a mensagem aqui. Não dá pra ser como a Dilma? Perde o mandato, mas não perde a inelegibilidade. Mas diferente da Dilma, quem fez esse absurdo jurídico, que isso é um absurdo jurídico, foi o ministro do STF, na época, presidente, que foi o que se aposentou agora? Fugiu o nome também. O Lewandowski, que criou esse Frankenstein que nós, aí eu volto a falar pro ouvinte, nós juristas, tem aqui a lei, tem a Constituição, tem tudo, ele fez uma interpretação totalmente distorcida e passou de que ela perderia o mandato, mas não perderia os direitos políticos, sendo que uma coisa está associada à outra e não podia ser separado. Aí ele fez uma votação diferente. Não, vamos votar isso, depois a gente decide isso aqui. E lógico, aí salvaram
os direitos políticos dela. Mas o povo depois não elegeu ela. Daí o povo fez a justiça, né? Dentro do entendimento de alguns. Mas ela foi candidata. Foi candidata. Que seria um absurdo jurídico. Chegou a liderar as pesquisas, me parece, para o Senado em Minas Gerais, né? Pois é. Na oportunidade, o Rio Grande do Sul, acho que foi Minas Gerais, né? Agora nem me lembro. Você vê que a identidade a gente não sabe nem de onde ela foi candidata, né? Gabriel acompanhando, muito obrigado. O João também ligadinho aqui. O Girardi, muito obrigado. Juliano, nós não temos mais tempo. Doutor Luciano, muito obrigado. Luiz Carlos Quesini também sempre acompanhando. Márcio Moraes, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, espero ter esclarecido algumas dúvidas e estou sempre à disposição da CBN para a gente esclarecer. Essas dúvidas são salutares, por quê? Porque a Rádio CBN tem uma audiência qualificada de pessoas que formam opinião. E quando a gente consegue, pelo menos, esclarecer um pouco sobre isso, a gente fica satisfeito. Obrigado pela oportunidade, Zé. Conversamos com o Dr. Luciano Cantariu, que é